Prontinho. Então, estamos dando início ao nosso terceiro encontro do curso A Poética do Sensível. Quero agradecer a presença de todas e todos. Antes de passar a fala para a professora Beth, quero passar logo a fala, porque está sempre faltando alguma coisinha, né, de um encontro para o outro, e está acabando os encontros, né? Não dá para acumular leitura, né, coisas que estavam previstas. Então, antes de qualquer coisa, eu só queria comentar, e vou colocar aqui no chat depois, e no Classroom, vou deixar lá na Google Sala de Aula, uma informação de que saiu publicado no Diário Oficial, como se fosse uma continuidade das discussões desse curso, né? Teve até professor que viu a publicação e falou, nossa, é o mesmo curso ou é outro curso? É outro curso, tanto que o início do curso é o mesmo, né? O título, né? A Poética do Sensível. E aí ele tem continuidade, né? A Poética do Sensível nos múltiplos letramentos literários, 2 pontos. Leitura de imagens e materialidade do livro. Então, esse subtítulo que é o enfoque diferente desse curso 2, né, um módulo 2, de uma trilogia, né, que nós vamos ter ainda esse ano dentro desse tema central. Então, para quem está gostando bastante desse curso, já fica o convite para a gente dar continuidade a essas discussões no módulo 2, que a gente vai falar de materialidades, tá bom? Então, depois eu coloco aqui, e no Classroom vai abrir as inscrições na segunda-feira, ao 12h30, o link de inscrições, tá bom? Então, é isso, viu, Ariana? Segunda-feira, as inscrições desse outro curso, essa continuidade, né? Não é um pré-requisito ter feito esse curso 1, mas, claro, quem participou do 1 já está com esse acúmulo de discussões, é muito bem-vindo para continuar conosco, tá bom? E aí, segundo o informe, né, lembro que nós temos um drive com os materiais das aulas, os slides, os textos que a Beth está sugerindo como leitura complementar, inclusive tem um que ela sugeriu hoje, né, bem bacana, dentro do tema do encontro de hoje, já está no drive, tá bom? Então, vou colocar o link do drive de novo, está no Google Sala de Aula também, mas aqui estão os materiais do nosso curso. A gente vai alimentando ele ao longo dos encontros. E, por fim, tem tudo a ver com o tema do curso e tem tudo a ver com a nossa formadora, né, a professora Beth Cardoso, né? Ela lançou recentemente mais um artigo, né, uma publicação científica, né, com o título Infância e Ancestralidade Negra, possibilidades conceituais para a crítica e pesquisa sobre literatura para as infâncias, na revista, uma importante revista acadêmica, né, a todas as letras, revista de língua e literatura, né, na edição que saiu agora, esse mês, né, e aí eu vou deixar o link também, vou pôr tudo que eu estou falando eu vou pôr no Classroom também, mas tem tudo a ver com o nosso tema do curso, é uma ótima leitura, já deixo aqui também, tá bom? E era isso por enquanto, espero que seja só isso, né? Quero passar a bola para você, Beth. Então, boa noite e boa aula para nós. O Beth, você no último encontro até falou, gente, tudo bem de vez em quando eu desligar a câmera, então hoje também eu vou me antecipar que uma hora ou outra eu vou desligar a câmera, porque eu estou um pouco gripado e não quero que ninguém precise ficar vendo a sua no meu nariz e tudo mais, tá bom? Mas é isso. Beth, boa noite. Boa noite, Samir. Muito obrigada pelas apresentações, pela recomendação do artigo. Acho que a gente poderia também recomendar a coluna na Quindim, né, sobre não sei se você chegou a ver no meu Instagram, a coluna recente minha na Quindim sobre a normatização na literatura para crianças, né? Como é normal na literatura para crianças os personagens serem sempre, ou quase sempre, brancos, de classe média, como o mediador pode cuidar dessa mediação dos livros contemporâneos que trazem pessoas, crianças, infâncias, pessoas negras, pessoas deficientes, crianças periféricas, famílias não heteronormativas, né? Quer dizer, como mediador pode estar, pode ler essas questões. Então, é um artigo, é uma coluna, né? Não é um artigo científico, como esse outro que você citou, e eu te agradeço. É uma coluna para a revista Clube Quindim, que eu sou curadora para os livros
de literatura infantil, livros de literatura negra para as infâncias, eu faço essa curadoria lá, em parceria com o Edmilson Pereira, e aí eu tenho essa coluna também, né? Tem vários textos meus lá, e esse foi o último, e as pessoas estão gostando bastante, então eu deixo aqui também a sugestão, tá? Obrigada. Não, imagine, Eu, depois eu vou compartilhar também. Vou pegar aqui na internet, eu não li, vou ler sim. Obrigado, viu, Beth? obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite a todos e todas, todas as pessoas queridas que estão aqui com a gente mais essa noite. Eu vou recuperar um pouquinho, rapidamente, o que a gente viu a semana passada, os conceitos de alfabetização, letramento e letramento literário. A gente concordou que há aí uma confluência, né, em favor da literatura, do letramento da literatura, como esse letramento literário, esse letramento do sensível, do estético, da escuta atenta, como esse letramento é muito importante para todos os outros, mas que o foco é na literatura, é nessa experiência humana, estética, poética, sensível, e não no aprender a codificar o idioma, né, o desenho das palavras ou das letras, mas sim sobre, vamos tentar resumir aqui em uma frase, não é sobre entender, é sobre sentir, né? Não é sobre ler, não é sobre decodificar, é sobre sentir, né? O livro, a literatura, a mensagem. E aí a gente fez toda uma reflexão mais conceitual, né? Hoje eu passei hoje ou ontem, não sei, o PDF que eu apresentei aqui, aqueles slides, né? Para vocês terem. O mais importante é o último slide, que tem as referências, os livros, os artigos, né? Nos quais eu me baseei para preparar aquela aula. E lendo lá, indo lá na fonte, vocês vão aprofundar nos temas, né, e construir as suas aulas, os seus artigos, né, os seus mestrados, os seus doutorados. E aí ficou faltando no final, que eu tinha planejado, da gente ler um livro para a infância juntos, em que a gente pudesse experimentar esse letramento literário no sensível, né, no poético. Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui do computador para não ficar esse barulhinho. E eu tinha separado para a gente ler juntos o livro A Onda, da Suzy, né? Vocês sabem, a Suzy tem a trilogia, né? A Onda, Sombra, né? E o espelho. O meu espelho, não sei onde é que está, eu levei para alguma aula, algum lugar e não voltou, acontece. Que a pessoa faça bom proveito, eu não guardo, não guardo mágoa. Às vezes a gente precisa de um livro, né? Então, aconteceu. Então, a gente vai ler A Onda. Eu vou compartilhar a tela, porque eu achei um vídeo no YouTube mostrando, né, esse livro. Vocês sabem, Suzy, acho que todo mundo aqui conhece, mas vou fazer uma brevíssima apresentação. Suzy é uma autora coreana, importantíssima para a literatura infantil no mundo, né? Felizmente conseguiu tem um belo espaço aqui no Brasil, os livros dela circulam entre nós. A Kozak Naif começou, né, a trazer, e de lá para cá, isso ela foi se perpetuando como um grande nome da literatura infantil mundial. E ela também é uma pesquisadora, né, o mestrado dela lá em Londres é sobre literatura infantil, né, uma reflexão muito interessante sobre algo que a gente vai falar aqui no livro, que é a margem, né, do livro. E
ela faz o que algumas pessoas chamam de literatura silenciosa, a gente gosta de chamar de livro-imagem, e é basicamente os livros sem palavras, né? É um livro sem texto verbal, né? É um livro e só tem o texto visual, não tem o texto verbal, a não ser o título, né? Título que geralmente também ela é bem econômica, né? Uma palavra só de título. E toda a narrativa fica por conta do visual, que é ela que faz também, né? Então, ela é a pessoa dos dois textos, do texto verbal e do texto visual, e da materialidade do livro. Que eu não vou entrar muito nisso agora, porque senão eu não fico com quórum para o próximo curso, né, Samir? Tem que administrar bem isso aí. E no próximo curso é que a gente vai entrar com foco na visualidade, na materialidade, na leitura das ilustrações e da materialidade do livro. Mas eu trouxe hoje aqui uma pequena amostra dessa potência, porque acho que o livro vai conectar com o que a gente pensou teoricamente, conceitualmente na aula passada. Então a gente vai primeiro ler em silêncio, todos nós. Vamos assistir o vídeo uma vez, e depois a gente vai comentar o livro. Vamos fazer uma outra leitura, e dessa vez vou usar aqui o meu, e aí a gente vai comentar, tá bom? Mas agora, nesse primeiro momento, a gente vai ler juntos. Eu imagino que muitos de vocês já têm conhecimento desse livro, mas vamos fazer essa leitura em conjunto, ok? Uhum. Deu certo, Samir? Ainda para mim não apareceu ainda. Não? Não. Não é possível compartilhar a sua tela. Algo deu errado. Ah, mandou eu tentar de novo. Vou Uhum. tentar. Isso. Agora apareceu a tela. Vamos só ver se o áudio tá saindo. Tá. O áudio não é importante porque justamente não tem, né? Ah, A maravilha. mediadora teve o bom senso de não narrar nada, né? Aumentar, aham. Perfeito. Vou deixar lá no comecinho, tá? Fazendo a apresentação. Vamos lá. Queria apresentar esse livro para vocês, que para mim é o livro mais bonito que existe. Dá para ouvir, Samir? Tá tudo ok. Se chama A Onda e foi escrito pela Suzy Lee, com ilustrações dela também. Já estamos. Ah!
Muito bem. Só faz uma reação quem já conhecia o livro, por favor, só para eu ter uma ideia. Isso, mandou isso. Legal, legal. Esse livro está na rede, gente? Foi comprado? Sim, né? Ah, Sim, foi. ótimo, ótimo. Muito bem. Então, a primeira questão que o livro já coloca para a gente, né, é a ausência do texto verbal, né? Então, quem está pensando em, vamos dizer, fazer Suzy Jonas, Suzy, quem está pensando em fazer um uso da literatura para as infâncias, né, visando alfabetizar, já fica um pouco incomodado com o livro, né? Porque como não tem palavras, como não tem texto verbal, já dá aquela situação. Às vezes famílias reclamam, né? Nossa, queria que meu filho aprendesse a ler. Como é que ele vai aprender a ler se eu tenho que comprar livro que não tem texto escrito, né? Não tem nada. Às vezes as pessoas dizem assim, um livro que não tem nada, né? Só tem imagem. Como se a imagem não trouxesse a narrativa, né? Não contasse uma história, não ensinasse, não fosse letramento literário, né? O livro também, a gente gosta muito dele, porque ele tem esse formato, eu mesmo vou me aumentar aqui e colocar no... Ótimo, agora eu consigo ver o que eu estou mostrando para vocês. Quando eu olho para lá, assim, gente, sabe? É porque eu trabalho com duas telas. Então, aqui é uma tela pequena e lá é uma tela grandona que eu enxergo melhor. Então, quando eu olho para lá, é que eu estou tentando enxergar melhor as coisas, tá bom? Não é que eu estou desfocada de forma alguma, é que eu trabalho com duas telas. Bom, é um livro que vai pensado, né, para as crianças pequenas, tá? Então, ele não é grande o suficiente, de modo que as crianças não consigam segurar, e ele não é pequeno o suficiente, de modo que as crianças percam o livro entre os outros livros e brinquedos e objetos. Ele também, né, porque, por exemplo, o Sombra, ele abre de outra forma, né? O Sombra, ele aqui está a lombada e o leitor, criança, né? Que é, nosso leitor é criança. Ele abre assim, né? Com essa abra para cima, porque justamente a Suzy quer utilizar, né? Isso que ela chama de margem, né? Então ela pega, ela transforma a lombada num segundo elemento gráfico, que é a margem. E essa margem é parte textual da narrativa, porque no caso do livro Espelho, por exemplo, a menina vai ter. É uma trilogia, né? E essa trilogia está bem sistematizada nesse artigo dela, que é no livro, na verdade, que é o mestrado dela, né? Eu não sei se acho que vocês também já têm, já receberam. Então, ela vai dobrar isso no mundo real e no mundo imaginário. Quem faz o limite, né, o limiar entre imaginário e real é a margem.
que vai ter aqui toda uma função. No nosso livro de hoje, que é o livro que a gente está lendo hoje, depois a gente pode ler A Sombra e o Espelho no próximo curso. A margem também vai ser importante, mas aí a abertura é tradicional, né? A gente faz essa abertura do livro da direita para a esquerda, né? Por que ela faz isso, né? Porque quer variar o jeito de abrir? Não, tem uma proposta poética, ela quer trabalhar a sensação de horizonte, né? Ela quer trabalhar, ela quer que o livro traga essa sensação visual que o mar traz para a gente, né? Então, quando a gente chega na frente do mar, o que a gente vê é um grande horizonte azul, né? Primeiro areia e depois um grande horizonte azul. É uma vista panorâmica, né? Então, esse tipo de abertura, esse tipo de livro, quando você abre, ele se... Nem cabe aqui, tá vendo? Vou virar um pouquinho assim. Ele se transforma num horizonte, né? Ele fica mais amplo, né? Então, ela precisava de espaço, né? Para dar essa sensação, esse enredo do horizonte. O título do livro, já na capa, a gente vai ter a palavra onda, né? Escrita assim de uma forma muito fluida, com letra minúscula no início, e o desenho da palavra, ele é um desenho que nos sugere o voo, né, e essa sugestão fica reforçada pelas gaivotas, né, então é como se as letras fossem mais um pássaro, né, e ela também é azul, né, que olha a atividade visual que a Suzeli teve aqui, né? Porque o céu é branco, o mar azul, né? Predominantemente azul, mas as ondas aqui, né? O crespo das ondas branco. E a areia, que vai vir num tom cinza e depois branco. Então, esse céu branco, né? Contrastando com esse mar azul, é algo que a gente sempre veja as referências culturais das pessoas, né? O céu para a gente é azul, né? Não sei, talvez em regiões mais frias, né? Em regiões o céu fique nublado mais tempo, ou o dia que Sueli quis que caracterizar essa ação, ela quis que fosse num dia mais ela quis caracterizar um dia mais nublado, né, um dia sem sol, né, o que é uma informação interessante, né, a gente pensar, essa praia sem sol, né, como que as crianças, a gente sabe como criança ama a praia de todo jeito, né, a gente chega na praia, tá chovendo, tá frio, o tempo tá ruim, eles jogam tudo em qualquer lugar e quer sair correndo para o mar, né. Então, acho que acho tão sensível ela sair desse óbvio, né, de associar mar, praia e sol, né, e algo assim mais, vamos dizer, férias. Parece que é uma praia de um dia a dia, né, parece que é uma praia, enfim, estou aqui, né, lendo a capa, não sei, a gente não sabe o que tem dentro, são as informações que podem dar para gente. A menina, ela está de costas para o leitor e está de frente para o mar. O leitor também está de frente para o mar. De frente para o mar, de frente para a menina. Estamos todos observando o quê? Em tese, estamos todos observando o mar. Mas nós também estamos observando a menina, né? Ela, aparentemente, está aí observando o mar. E aí tem esses elementos da gaivota. A palavra onda se mistura com as gaivotas, por causa do seu desenho fluido, né? E se assemelha, né? Se remete, está aí numa relação
similaridade, né, com o mar, porque traz a cor azul. Então, o que seria essa onda, né? Quais sentidos dessa palavra onda, além de ser a onda do mar, né? A gente usa a onda de outras formas também. Ela é uma palavra, como todas, quase todas, penso eu que todas, com ambiguidade, né? A gente diz, não vai nessa onda, né? Não vai, como assim, não vai nesse fluxo, não vai nessa vibe, não vai nessa modinha, não vai. A onda tem, né? A onda tem tem outros sentidos também, né? No sentido de fluxo, né? Essa é a onda, é isso que a gente vai fazer agora, é isso que está pedindo o momento, né? Mas é a onda do mar também. Se a gente vê a contracapa, porque é sempre bom quando a gente abre o livro ilustrado, especialmente assim, o livro bem pensado, né, feito pelo artista, como Suzili, capa dura, né? É bom a gente abrir sempre junto, né? Mas nesse livro especificamente, que eu acho, né, que poderia ter vindo a onda vir para cá tudo, né? Ia ficar muito bom, que é o que tem lá dentro. Mas ela não usou isso aqui, ela usou só lá dentro. Aqui na contracapa, a gente vai ter a menina felizona, né? Com uma carinha super fofa, assim, aquele gesto da infância, irrecuperável da infância, que é pegar as conchinhas. Agora, os mares cada vez com menos conchinhas, sabemos por que é culpa nossa, mas pegar as conchinhas, colocar assim no vestidinho, ela está de vestido, né? Ela não está de biquíni, de maiô, né? Talvez isso tenha a ver com esse céu branco, com esse céu nublado sem sol, né? E tem aqui os respingos da água, uma gaivotinha em cima da cabeça dela, e há um texto, né, que diz assim: o poeta pergunta, abre aspas, a onda anda, aonde anda a onda, fecha aspas. O outro responde, abre aspas, no alto de suas cristas, fecha aspas. Enquanto isso, o artista canta, abre aspas, o mar, quando quebra na praia, é bonito, fecha aspas. Para que outras palavras, se Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto e Dorival Caymmi já emprestaram as suas ao mar. Ao longo das imagens deste livro, a menina conversa, brinca e até tira uma onda na praia. Se os poetas dedicaram seus versos ao mar, aqui é a menina que ouvirá a poesia que vem de suas marolas. É lindo esse texto de contracapa, né? Deixa eu só verificar, que eu acho que eu sei quem é a responsável por isso. Isabel Couto. Vocês conhecem a Bel, né? Bom, então fez aqui uma intertextualidade, né, da onda presente em poema do Manuel Bandeira, poemas do João Cabral do Melo Neto, e poema, né, belamente cantado por Dorival Caymmi. E esse é o clima, né? Olha que bonito, como que aí chamou-se, obviamente, é serviço da editora, porque a Suzili, imagino eu, talvez agora ela tenha conhecido Dorival Caymmi, né? Mas imagino que nesse momento ela não conhecia ainda. Então é uma coisa um preparo, um cuidado da editora, né? Da COSAC Naif, no caso, que não existe mais. E essa relação com a alta literatura, entre aspas, né? Vocês sabem que eu não penso assim. A literatura infantil também é alta literatura, né? A boa literatura não tem barras de gêneros e de faixas etárias, enfim. Porque ela é boa,
Mas não é comum, né, que a literatura para as infâncias seja alçada nesse diálogo com João Cabral de Melo Neto, com Manuel Bandeira, né, com Dorival Caymmi. E é isso, né, são 4 artistas, Suzeli, Manuel Bandeira, Dorival Caymmi, João Cabral de Melo Neto, dedicando uma obra ao mar, né? E aqui no Brasil, você sabe, né, em terra de Janaína, muitas e muitas obras das artes visuais, da literatura, da MPB, dedicada ao mar, né? Somos muito pendentes desse elemento e dessas energias. E tudo isso, eu nem abri o livro ainda, e o Samir está preocupado com o tempo, então vamos acelerar, professora Elizabeth. Quando abre o livro, que é a guarda, né? Então, isso é que a gente chama de guarda, que é a parte do livro que faz a conexão entre a capa e o miolo. Aí a artista, ela aproveita a guarda para contar a história. Não tem palavra, mas tem artes aqui de sobra, né? Então ela traz a areia, né? Ela configura a areia. O que é que a gente primeiro vê, primeiro pisa, primeiro sente quando chega no mar? A areia, né? Porque aqui a gente não está pisando, a gente está vendo, a gente está tendo essa sensação, né? Mas eu já vi crianças pequenas que põem o livro no chão e pisam aqui, nessa parte da guarda, né? A gente sabe que outro elemento muito poderoso para as crianças é a areia, né? A relação é muito especial. Então, a gente começa por onde se começa uma visita à praia, na areia. Aí nós temos as páginas introdutórias, né? A autora faz a sua dedicação, né? Essa relação com os filhos da Suzeli, a gente já vai ter aqui as personagens humanas e animais, que são os animais, as gaivotas, as personagens humanas, essa mulher, que o leitor infere que seja a mãe, né, e a menina. O personagem da natureza é o mar, né, o mar, a areia, e aí a gente vai ter as gaivotas, tem algumas montanhas discretamente ao fundo, a gente vê que a mãe também está vestida, né, ela está aqui com um guarda-chuva, eu diria, né, não me arriscaria a dizer que é um guarda-sol, mas tem um pouco de sol porque tem sombra, né, a artista vai colocar a sombra. E elas estão, tudo cinza, né? A areia é cinza, o céu é branco, as roupas estão quase no negro, né? Então, vamos no preto, então essa abertura. Mas o que a gente tem aqui que é bem legal, opa, estourou aqui na luz, pronto. O que a gente tem aqui que é bem legal é essa carinha da menina, né? Essa corrida, né, que é aquela corrida. Bora para o mar, né? Chegamos. E ela sai disparada com essa carinha de felicidade. Aí na outra página a gente tem a onda. É a primeira vez que o leitor vai ter contato com um jogo que a autora vai fazer o livro inteiro. Desse lado, o cinza, e desse lado, o mar. Aqui o mar ainda está agora francamente representado pela palavra onda. A gente vira mais uma página. Então, aqui já vem a ideia do horizonte, né? Então, começa numa ponta e vem até a outra, né? Desse lado da margem, e aqui é a margem do livro, desse lado da margem, o campo cinza, e desse lado da margem, o mar. A menina que chega toda felizona, a mãe já saiu de cena. Isso é uma coisa importante, né? É muito importante quando os adultos saem de cena. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso. As crianças ficam mais à vontade sem os adultos por perto. Mas a mãe, né? Toda criança sabe. Ela deve estar por aqui, né? Está fora do livro, mas a mãe não vai deixar a menina abandonada ali, né?
mas ela saiu da cena artística, né? E aí a gente tem as gaivotas e a menina. As gaivotas olham para a menina olha para o mar. E a menina, ela está atenta, ela está curiosa, ela está com medo. O que será que ela está pensando, né? Será que ela já conhecia o mar antes? Ou será que é a primeira vez? Como foi a primeira vez no mar? Como foi a primeira vez de ver o mar? A gente vira a página, mantendo a ideia de que desse lado é o cinza e desse lado é o mar, cinza-areia, a gente vê que ela deu medo, né? Ela vai até, parece, fazer um movimento de volta para a mãe, inclusive as gaivotas. Então, a hora que ela vira, a gaivota vira também. E o mar se aproxima, né? Na outra página, as ondas estavam por aqui, e agora ele faz essa chegada à margem. A gente vira mais uma página e ela resolve revidar. Ela vai para cima. Não, se você vem para cima de mim, eu vou para cima de você. Olha a cara dela. Botando terror. Passando geral. E as gaivotas acompanham o movimento dela. Eu acho lindíssimo essa simbiose entre a infância e os animais, né? Essa sincronia aqui de gestos que a Suzy coloca. E parece que funciona, ó, porque o mar se afasta. Botou medo mesmo. O mar que estava aqui na margem volta para o seu lugar. Funcionou. E aí a gente vira a página e ela está assim, ó, amuada, pensativa. Ela volta. Essa infância é uma infância que pensa, né? Uma infância que está intrigada. O que está acontecendo? E o mar explode sua onda na margem novamente. Parece que ele está mais agressivo. E aí, olha a mágica da margem, né? Isso aqui não é falha, viu? Não é falha de edição, de gráfica, nada disso. A Suzy Lickes, ela quer assim. O braço passa para outra margem, que é a margem do mar. Mas a gente só o enxerga até aqui. E ela está curiosa, né? Ela está experimentando, né? Ela está, deixa eu tocar nisso, né? Ela está usando o tato. Até então ela estava usando a audição, que é uma tem um som peculiar, característico, e ela estava usando o visual. Mas agora ela quer usar o corpo. E as gaivotas também. É o mesmo, elas estão sempre em sintonia. E o mar se afasta ainda mais. Ele recua ainda mais. A relação da criança com a natureza vai se intensificando. E aí ela atravessa a margem. Ela consegue, é como se passasse de um universo para outro, né? É como se a margem se transformasse num portal mágico, né? É como o guarda-roupa nas crônicas de Naira, é a margem na obra de Suzy Lee. Então, aqui a gente vai ter quase que um deserto, né? Não tem mais. A última gaivota, que ainda não passou pelo portal, está passando, as outras já passaram, e a menina, ó, só é questão de uma perna e uma mão. Ela está quase lá. E ela, bonitinha, vai de olho fechado, né? Tipo, ai meu Deus, não sei o que vai acontecer, mas vamos que vamos. Ela vai de olho fechado, reunindo toda a coragem. Até a gente tem plenamente o lado da areia, deserto, e o lado do mar, uma festa. Uma festa. Ela dança, ela sapateia, ela corre, né? As gaivotas também aproveitando do mar. O deserto da areia e olha que delícia.
ela espirrando água para todo lado, dominando a beira do mar. A areia e o mar, que agora está formando uma grande onda. E ela fica assim, com medo, né? O que fazer? O que vocês fariam, né? Na parte da areia, agora a gente tem as gaivotas voltando e ela correndo da onda. Eles querem pegar o portal de volta. Isso é tão interessante, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na trajetória do herói, né? Lá do Campbell, mesmo o texto do próprio, né? Sobre as características do conto tradicional no mundo, né? Como o herói vai fazendo uma trajetória muito similar, né? Inclusive em culturas diferentes, em regiões diferentes. E hoje em dia a gente está questionando muito toda essa história, né, de que isso seja tão universal assim, né? Sabemos que as culturas que ficaram fora do establishment têm outras formas de contar as histórias e de configurar heróis, mas enfim, essa aí do Campbell, trajetória do herói, acabou se transformando num grande eixo, né, para a literatura, para o cinema. E é muito comum que o herói passe para vá para um outro universo, viver uma aventura, mas que ele retorne, né? E aqui a gente está justamente nesse retorno que é do perigo, né? Olha lá. E ela mostra a língua para o mar. Você não me pegou. Foi quase, mas você não me pegou. O mar explode a onda, mas não passa da margem dela. E ela se sente vitoriosa. Só que a gente abre no livro exatamente na metade do livro e o mar passa pro lado de lá. O mar toma conta de toda a cena, né? A explosão de água. Então, se aqui na guarda a gente tem a areia, no meio do livro a gente tem o mar tomando conta. E a partir daqui, o livro muda. Tudo se transforma em azul. Agora o céu está azul. Esse lado do livro, que era todo cinza, também está azul. Ela está um pouco acabadinha, né? Levou um caldo daquele. As gaivotas sumiram, só restou uma. Ela levou um caldo e tanto. E olha que bonito, né? O azul que vem, inclusive, para o vestido dela, para a roupa dela, para todo o céu, as colinas. O livro ganha assim, né? O livro ganha o mar. E o mar, ele vai trazer conchinhas. Ele trouxe presentes. Quando ele recuou bastante, né? Ele deixou presentes. O que parecia algo aterrorizante, destruidor, né, que fez com que ela corresse, com que ela sentisse medo, deixou coisas boas. Olha essa boa contradição, né? Os resultados inesperados de um acontecimento. As gaivotas estão dentro dela, ela está feliz, fez sentido. Lembra que lá na contracapa, a gente tem a menina com as conchas, né? E a gente pergunta para as crianças, antes de abrir o livro, né? Lendo só capa e contracapa. Ué, o que será que é essa imagem, né? Será que é o começo do livro, é o final do livro, né? Aqui tem algo para a imaginação, né? Do leitor, da criança. Bom, então ela está recolhendo as suas conchinhas, né? O mar está todo azul. Ó. E aí, na pontinha aqui, aparece essa imagem, né? E na primeira vez
que o leitor está lendo, ele não dá muita bola para isso, porque o foco, como a Suzy coloca a menina bem no centro do quadro, né, o foco visual fica todo aqui, né, e o leitor está interessado na protagonista, né. Isso aqui poderia ser uma uma gaivota gigante, não sei, né, mas a gente vai ver que é a mãe voltando para a cena, e ela tá, olha, tá feliz, né, e o mar tá aqui. E eu adoro essa espécie de, a palavra não é polarização, mas essa espécie de linha, a mãe e o mar, a mãe, a menina e o mar, né, como isso se entra numa dança, né, de proteção. E aí, de fato, né, era o guarda-chuva da mãe, elas estão indo embora, o mar tá mais calmo, está mais sereno, e ela dá tchau, né, ela faz um tchauzinho, né. Eu já vi crianças interpretando esse tchauzinho para a gente, porque parece que ela está olhando para a gente, né? O livro está acabando, ela está se despedindo da gente, mas há também a interpretação de que ela está se despedindo do mar. Ou será que está se despedindo do mar e da gente também, né? E aí a gente tem uma última tela do mar, que aí o livro já, de fato, o livro, no sentido da história, acabou, porque aqui a gente vai ter os créditos, né, da editora, quem fez, e a guarda, né, a segunda guarda. Então, se essa guarda aqui era da areia, era de quem está chegando no mar, essa guarda também é da areia, mas é de quem está saindo do mar. Está saindo do mar com a mão cheia de conchinhas, né? E o livro acaba aqui. Eu sei. Bom, então, a gente fez primeiro uma leitura silenciosa. Que bom que vocês gostaram. Entendo os coraçõezinhos como vocês gostaram. Então, fico feliz. A primeira leitura foi silenciosa, com o vídeo, né, lá do YouTube. A segunda leitura foi comentada, né? A gente foi fazendo assim algumas interpretações, né? As cores da obra, a relação silêncio e mar, porque o livro ele é barulhento, se a gente for pensar, né? Esse mar ele está estourando onda, ele está em movimento. Essa criança possivelmente está dando aqueles gritinhos, né? De quando elas estão esse mar deve estar gelado, porque elas estão com roupa, a mãe dela está com roupa. E então tem um barulho aí, mas ao mesmo tempo tem um silêncio, porque não tem palavras, né? Tem silêncio, porque não tem palavras. E a imagem que vai trazendo essa natureza que está, e essa criança, essa infância que está fazendo o som. Então, essa relação também, silêncio e o som do mar, azul e branco, né, que é o mar, a areia, tudo isso vai trazendo o nosso leitor criança para essa sensibilidade da potência de leitura que um livro tem, né? Então, não é só que ele está imaginando aleatoriamente, ele está imaginando essa história com base no que o livro está mostrando. Então, ele está lendo imagens. Então, ele está fazendo virar de página, ele está acompanhando um direcionamento espacial de leitura, sem palavra nenhuma, sem código verbal nenhum, mas ele está fazendo essa leitura da, 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 da esquerda para a direita, né? Ele está virando as páginas, ele está sendo ensinado sobre essa questão ali do meio do livro, do dobrar o livro, o que acontece se você dobra o livro, se você fecha o livro, né?
há o modo como a Suzy desenhou, né, arquitetou esse livro, há tantos letramentos aí, né, um letramento de como se relacionar com o livro, um letramento do sensível, que é a relação da criança com o espaço, com a natureza, né. Bom, isso foi a segunda parte. A terceira parte é como a gente pode fazer essa mediação com a criança, né? E aí eu queria contar como eu faço isso com a criança, porque quando eu leio esse livro com uma criança, eu não leio assim do jeito que eu li aqui para vocês, né? Porque eu entreguei muito da minha interpretação, né? Agora que eu vi que eu estou de azul, nossa, né? Inconsciente vai conectando, né? Uma escolha que eu fiz hoje tão cedo e conectou com uma coisa que está acontecendo agora. Então, como que eu faço isso com a criança? Eu preservo essa primeira leitura silenciosa, pelo menos de minha parte. Se a criança quiser falar, ela fala. Mas esse primeiro momento de virar todas as páginas, eu não falo nada. E normalmente percebo que quando a gente fica em silêncio, a criança imita o nosso silêncio. Assim como quando a gente quer falar muito, elas imitam a gente falando muito, né? Então, eu permaneço em silêncio. Se a criança quiser falar, ela fala. Eu não peço para ela ficar calada. E a gente faz esse movimento no tempo da criança, né? Esse silêncio é mais o meu. E na segunda leitura, ao invés de fazer toda essa falação aqui que eu fiz dizendo o que eu leio no livro, eu pergunto, cena a cena, página a página, tela a tela, né? Porque quando abre uma tela, o que você está vendo? O que você está sentindo? Quer voltar para a página anterior? Quer ir para uma página mais para frente? Para estimular a criança a entender que esse mecanismo chamado livro, essa ferramenta, essa mídia, né, essa tecnologia chamada livro, ela pode ser explorada pela gente de qualquer ordem, né? A gente tem o direito, o leitor tem o direito de voltar, e tem o direito de ir para frente também, e tem o direito de fechar o livro e deixar de ler, né? Então, dá para a criança também essa possibilidade da leitura livre, né? Então, o que você está vendo? E escuta a criança, né? Também não adianta a gente perguntar o que você está vendo, aí a criança começa a desenrolar uma ideia, você fala, tá bom, já entendi, então vamos para a próxima página, tipo assim, já está falando demais. Não, eu escuto tudo que ela tem para dizer. E gosto de perguntar o que você sente, o que você está sentindo, o que isso te lembra, né? O que isso te lembra? E aí elas contam se foi na praia, se não foi na praia, quando foi na praia, elas vão aí acionar repertórios pessoais, né? A praia com a mãe, a praia com o pai, a praia com a família, a praia sozinha. Ah, não gosto de praia sem sol. Não gosto. Elas entram também numa narrativa de si, né? E eu gosto de deixar isso fluir, e eu estou falando aqui, né, professoras e professores, de uma mediação um a um, não é o que acontece com vocês, né? Vocês têm grupos, às vezes grupos grandes de criança, mas eu acho que isso pode funcionar também para o grupo, né? De perguntar o que vocês estão vendo, e aí as falas se complementam, né? O que vocês estão sentindo, a fala se complementa. Quem tem medo de água, né? Se eles se identificam, se há aí uma empatia com a personagem, né? Então, olha, isso é uma lição, voltando ao conceito de letramento literário. Um dos letramentos literários mais importantes para a humanidade é a construção da empatia, né? Você se identificar no outro. Isso gera um mecanismo de cultura de paz, né? De inteligência, de possibilidades de viver com a diversidade
sabe-se, incrível, né? Um dos mecanismos mais eficientes para uma cultura de paz é a arte, né? Essa alteridade que a arte proporciona. Então, as crianças vão fazer uma fala ou de identificação, ou de concordo, discordo, né? Eu fiz assim, eu fiz assado. Vira uma conversa mesmo, né? Às vezes eu escuto de professores, de professoras que preferem que as crianças não falem, né? Não, e eu estou aqui propondo justamente o contrário, um estímulo que essa leitura aqui tenha esse momento de troca, né, de troca verbal. Também gosto de perguntar, antes da gente virar a página, né, a página futura, o que vai acontecer, né, o que você acha que vai acontecer na próxima tela, né, ou o que está acontecendo nessa tela, nessa história, né? E gosto de perguntar também o que você gostaria que acontecesse, né? Antes de virar a página, né? Na tela do presente, o que você gostaria que acontecesse na próxima tela, né? E isso é muito revelador muitas vezes, né? Então, acontece de crianças que estão em situação de vulnerabilidade, se sentirem, querer que na próxima tela a mãe entre em cena, né? Ele sente falta da mãe ali, acha que a criança está muito sozinha, que é perigoso, né? Essa, 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 eu tenho uma atuação no PED, né, que é o programa de psicologia da educação lá na PUC, então interajo muito com psicólogos, né, e eles estão encantados. Não é um programa que tinha, né, agora estou lá, mas que não tinha uma tradição de olhar para a literatura infantil, e eles estão todos encantados, assim, inclusive as professoras da graduação de psicologia pedindo que eu vá lá dar aula de literatura infantil, eles estão encantados com a possibilidade que a literatura infantil tem na clínica, né? O quanto ela pode acolher as questões subjetivas da infância de uma forma tão sensível, né? E fazer com que a criança, estimular a criança a falar, a compartilhar, né? Esse livro acaba funcionando nesse lugar também. Né? Então, o que você gostaria que acontecesse? E aí, o que aconteceu, né? É igual o que você esperava? É diferente? Olha, diferente que foi, né? Você pensou que era uma coisa, era outra, ou você aceitou ou não. E todo esse estímulo, às vezes, não dá em nada, né? A criança não responde nenhuma das minhas perguntas, ela só quer permanecer em silêncio, igual na primeira leitura, e tudo bem também. Né? Eu respeito esse tempo e essa decisão de contemplar, até porque me parece que essa é a grande proposta desse livro, né? Contemplação. E se tem algo que nos ajuda a aprender a ler, é contemplar. Não era sobre isso, com esse livro da Suzy Lee. Vou abrir um pouco a palavra a vocês, se vocês quiserem compartilhar alguma mediação desse livro, enfim, o primeiro dia de ver o mar de vocês, algo que faça sentido aqui para a nossa conversa. Fique à vontade. Hum. 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 Não? Sem comentários? Não, Suzana, eu não acho que precisa ser silenciosa. Foi como eu falei, né? Eu estou fazendo uma proposta de o silêncio do mediador, não das crianças, né? Na primeira rodada. Né? Que o mediador fique em silêncio, mas se as crianças estão falando, já querem falar,
Eu acho que faz todo sentido. Os comentários para cima são sobre quando eu estava começando a apresentar o livro. Bem, sempre tive bloqueio para as histórias assim, mas tenho me esforçado. Legal, Suzana, é isso aí. A gente tem que fazer esse movimento. O importante é estar em movimento. Obrigada, Nanda. É por isso que a gente está aqui nessa troca, né? Aprendendo. Bom, e aí, se vocês podem continuar com os comentários, se quiserem pedir a palavra também, tudo bem, mas eu vou caminhar aqui para frente com dando continuidade, né? Na verdade, não tem muito isso de o que era da aula passada, o que era da aula agora, porque o curso ele está todo pensado assim, de uma forma compacta, né? A gente vai aqui trazendo nossas ideias, né? Então, agora eu queria passar para um segundo ponto de hoje, porque saí na semana passada, eu saí com a sensação, né, que a gente foi construindo um arcabouço de conceitos do mais decodificador para o mais sensível, né? Então, alfabetização, letramento e o letramento literário, né? Então, a alfabetização, a decodificação, né? O código, o letramento, o uso social e crítico do código e o letramento literário como o uso sensível, né, a relação sensível com o código, que é a função poética da palavra, a função poética da imagem, o livro funcionando como essa máquina estética, né? E, e aí eu achei que ficou faltando nesse conjunto aí duas questões. Primeiro, o silêncio, né, que eu acho que quis trazer com essa leitura da Suzy, e o brincar. E a leitura desse livro da Suzy tem também, né, que é essa menina brincando com o mar, né, brincando com algo muito maior que ela, né, com a imensidão do mar. Mas ela está ali enfrentando aquilo, brincando, ganhando presente, né? Então, como é importante a brincadeira para a criança? Na verdade, eu acho que a brincadeira é importante para todos nós, mas a gente vai focar aqui nessa criança, na criança pequena, né? O quanto é importante brincar. E aí vai parecer, eu quero mesmo provocar isso, né? Porque se a gente começa falando de alfabetização, passa por letramento literário e agora cai no brincar, né? Então, o brincar é também letramento literário. Brincar também é letramento, né? Letramento no sentido do social. E o brincar é super importante para o desenvolvimento pleno, que qualquer dia desse desemboca na alfabetização, né? Mas propor a brincadeira como não como momento de aprender nada, mas brincar, né? E o que a criança, eu queria trazer uma reflexão para a gente, o que a criança nos ensina sobre brincar, né? Porque o brincar também tem essa provocação. Quem entende de brincar são eles, as crianças, não nós, professores, né? Então, esse lugar de quem sabe mais é invertido, né? E às vezes os adultos se incomodam de ter que sair desse lugar de suposto saber. Quem sabe de brincar são as crianças. Então, quando a gente vai agora pensar no brincar, a gente vai fazer mais um passo, mais uma aproximação ainda mais profunda da infância, né? A gente está cada vez mais se desvencilhando
né, se distanciando das questões formais, normativas, dos códigos, das gramáticas, das regras, e de conceito a conceito a gente vai se aproximando da infância, até que a gente chega aqui, que é no brincar. Nesse livro que o Samir colocou disponível para vocês agora, que é o livro que chama Trânsitos e Fronteiras Literárias, esse volume é dedicado ao ensino, né? Então, são 3 volumes. Esse é ao ensino. E o organizador, André Dias, me chamou para ter um capítulo nesse livro, e aí eu escrevi o capítulo Os Desafios da Mediação e as Possibilidades da Leitura Brincadeira na Formação do Leitor de Poéticas, né? Então, do leitor da poética literária. E nesse artigo eu faço uma proposição da gente pensar a relação leitura-brincadeira, livro e brinquedo, tá? A brincadeira está para a leitura, assim como o brinquedo está para o livro. E a partir dessa mistura, né, dessa analogia, né, eu vou questionar qual o lugar do mediador. Qual é o lugar do adulto na brincadeira? Qual o lugar do mediador na leitura? Né? Então, eu convido vocês a lerem o capítulo quando vocês tiverem um tempinho, mas eu vou aqui apresentar algumas ideias gerais, já pensando, antecipando um pouco a próxima aula, que é toda dedicada para mediação. Né? Como uma aula só para mediação é pouco, né? A gente vai pegar aqui essa parte dessa aula de hoje para começar já a falar de mediação e com essa provocação, né? Do que eu chamo de as possibilidades dessa mediação que vê a leitura como brincadeira. Então, nos últimos anos, alguém está pedindo para compartilhar o livro de novo, Samir, não sei se você está podendo fazer isso, ou se alguém que já... Vou colocar aqui o link do Drive, e aí lá tá a íntegra desse livro, tá bom? É um livro, ele é gratuito, né? Podem ficar tranquilos. Inclusive, os outros capítulos são maravilhosos, e muitos deles tratam aqui das nossas questões, né? Então, guardem e vão lendo os capítulos também conforme a possibilidade. Então, nos últimos anos, tem se falado muito do livro Brinquedo, né? As pessoas que trabalham em creche, que trabalham com os primeiros anos, né, com educação infantil, têm muita familiaridade com essa questão do livro Brinquedo. É um objeto que se caracteriza para transformar o livro num objeto de brincar, né? Então, o livro passa por essa margem de deixar de ser livro para ser um livro brinquedo. Então, por exemplo, o livro de plástico, que eles brincam tomando banho, os livros que são sensíveis ao toque, porque tem texturas, os livros que emitem sons, né? Todas as possibilidades de montagens, os pop-ups, as cores, né? É uma possibilidade infinita. A ideia aí é aproximar a criança da leitura por meio de um objeto que faça a passagem entre o livro e o brinquedo, né? Um objeto ambíguo, híbrido, deixando o espaço mais livre para brincar do que propriamente ler, naquele sentido da alfabetização, né? Do letramento. Aqui a criança faz uma aproximação muito livre, muito lúdica com o livro, né? Mesmo porque o discurso verbal não é o protagonista no livro Brinquedo, né? O objeto livro que é o protagonista. Quanto à livraria Brinquedoteca, aí eu tenho alguns senões, né? Ela até poderia ser boa
se não tivesse abandonado o livro e a literatura e ocupado todo o espaço dedicado à literatura para as infâncias para vender quebra-cabeça, bichinho de pelúcia da Disney, né? Peça de montar. Então, nesse território, não é o livro que vai prevalecer, mas sim, na maioria dos casos, o brinquedo. Especialmente o brinquedo industrializado e muito marcado pela cultura de massa. Então, não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando daquele livro brinquedo que mantém as suas características de livro de literatura, mas que vai ser um objeto híbrido. A proposta de aproximar esses objetos, o livro e o brinquedo, quando não cai no comércio que encara a criança como consumidor, tem sua promessa aí de eficiência, né? Porque acho que o que se pensou, né, o que se pensa é que se a criança gosta tanto de brincar, o que acontece se a gente transformar o livro num brinquedo? Será que elas vão gostar mais de ler? Será? Será que o ponto de atração para a criança é o brinquedo ou é o brincar? Essa é a minha pergunta de saída, né? Será que a criança está mais interessada no brinquedo ou no brincar? A diferença entre o objeto e a ação. E eu penso muito nessas questões, observando o que as crianças fazem, né, em noite de Natal, em dia de Natal, em dia de festa, né, em que elas ganham muitos presentes, às vezes presentes sofisticados, caros, né, grandes, e que elas desprezam os brinquedos e ficam encantadas com as caixas, né? O grande presente é a caixa. E aí pode se transformar em espaçonave, em cozinha, em casas, né, em carros, em trens, esconderijos, né? E o brinquedo caro fica num canto, assim. Primeiro porque a gente esquece de comprar a pilha, né? A gente compra o brinquedo, mas não compra a pilha. Aí as crianças resolvem e brincam com a caixa. Então, o que me interessa na construção dessa ideia que eu estou propondo, que é da leitura brincadeira, é esse limiar que fica entre a caixa e a criança. Essa zona, né, essa atração entre a caixa e a criança. O que ali é a conquista que envolve e faz construir, desconstruir, construir novamente todo um mundo particular, exclusivo de objetos, criaturas, lugares e possibilidades fantásticas. Ou seja, o meu interesse não é o brinquedo, mas o brincar. Então, eu opto pelo gesto, pelo brincar. Se a gente for continuar na analogia que eu estou propondo, eu opto pela leitura. Então, eu parto desse gesto do e com o corpo para pensar a leitura. E daí chegar ao livro, que se oferece a brincadeira leitura ou a leitura brincadeira. Eu vou aqui, como vocês já devem ter imaginado, trazer o Walter Benjamin para a conversa, porque ele tem uma reflexão lindíssima sobre o brinquedo, né? Então, ele escreveu 2 artigos que me apoiam aqui. Um é o História Cultural do Brinquedo, e o outro é Brinquedo e Brincadeira. Nesses 2 artigos, ele não menciona em lugar nenhum, nem livro, nem literatura, tá? E nem leitura. Ele está falando de brinquedo e de brincar. Mas eu penso que muito do que ele coloca ali, acerca do brinquedo e do brincar na infância, pode ser pensado também como livro e como ler na infância, né? Então, logo no início do primeiro texto, né, o História Cultural do Brinquedo, que ele vai comentar a obra do Karl Kroeber. A obra do Kroeber intitula-se Brinquedos Infantis dos Velhos Tempos. E o Benjamin vai ali ficar um pouco na história do brinquedo, a origem da produção do brinquedo, para ressaltar como que os brinquedos, isso que a gente tem hoje como uma indústria,
do brinquedo, ela não surge de caso pensado, não. Ela surge por acaso. É um resultado do tempo livre, dos pequenos momentos de folga que os marceneiros tinham. Então, eles trabalhavam e fazendo móveis, né? Fazendo sei lá o que marceneiro faz, vamos ficar com móveis que já tá bom. E no intervalo desse trabalho, eles começam a entalhar os primeiros brinquedos. Muitas vezes para os seus próprios filhos, né? Para as crianças que estão perto deles. Aí o Walter Benjamin diz assim, eu vou abrir aspas. Os brinquedos eram subprodutos das atividades produtivas regulamentadas corporativamente, fecha aspas. Subproduto, isso me interessa. Porque é interessante essa ideia de resto, sucata, de ação lateral, que ronda a história do brinquedo. O Philippe Arrier também vai dizer isso, né? Que as bonecas, a origem das bonecas é lixo, né? As meninas, as madames, né? Elas não podiam ir na modista, costureira, estilista, falavam modista, fazer experimentar os seus vestidos novos todo o tempo, né? Era longe, né? A carroça quebra, é frio, é desconforto, então não dá para ficar indo lá toda semana experimentar o vestido. Então, as modistas, elas faziam mini mocinhas, assim, e fazia um mini vestido, mandava para a mocinha aprovar, né, a família aprovar o modelo, o modelito. Quando o vestido ficava pronto, a mocinha ganhava essa bonequinha. A gente chama bonequinha. Não era bonequinha que ela chamava. E usava para enfeitar a cama, para enfeitar o quarto, né? Quando ela cresce, vira uma mulher, ela casa, o que ela faz com essas bonequinhas? Ela joga fora, ou doa para a criança que estiver perto dela, porque é lixo, né? Então, e as crianças gostam muito, e as crianças começam a brincar com esse objeto, que para a dona antiga era um objeto de utilidade com relação às roupas, à costura, mas que para a criança vira um brinquedo, né? E percebendo isso, os adultos acabam criando também essa indústria da boneca, né? Vamos fazer boneca e vender, né? Ganhar dinheiro. O capitalismo sempre agindo, né? Espertamente. Então, isso tudo está lá no livro do Philippe Arrier, né? História Social da Família da Criança. E ele conta que, inclusive, as brincadeiras, né? Na origem, pega-pega, esconde-esconde, ciranda, eram ações, eram brincadeiras dos adultos. As crianças nem podiam participar. Mas conforme a sociedade foi tendo rádio, mais acesso a livro, os adultos foram tendo acesso ao teatro, depois ao cinema, às exposições, televisão, internet, blá, 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 blá. Essa ação de brincar foi deixada de lado, foi abandonada. Virou o quê? Resto, lixo, sucata. E quem pegou? As crianças, né? Então, isso acaba virando a brincadeira de criança. Essa ideia é interessantíssima. Evoco novamente a imagem da criança que despreza o brinquedo para brincar com a caixa. O quanto a infância está cercada por essa ideia do que os adultos não querem mais, ou do que os adultos consideram inútil. A criança tem uma atividade enorme. Então, essa noção de algo que ninguém quer mais e que, por isso, não requer cuidado no trato, muito me interessa. Ficar com o resto é ficar com a liberdade de manuseio, do uso, a liberdade da posse. Se não tem valor, é permitido apoderar-se das coisas sem medo, sem consentimento, sem limites. Ela é verdadeiramente sua. Pensemos nas já mencionadas caixas de papelão. Qual a grande atração presente nesse lixo? Lixo aos olhos dos adultos. Aos olhos das crianças é um tesouro. Qual é a grande atração? Liberdade de ação. Ninguém vai se preocupar, o adulto não vai se preocupar se vai quebrar, se vai cair água, se vai desmontar, né?
Pode fazer o que você quiser, é lixo mesmo. A criança adora esse lugar de liberdade. Se com o brinquedo há manuais de uso, necessidade de pilhas e de adultos para ajudar a montar, né? Porque você ganha lá o seu trenzinho, você quer sair brincando, tem que esperar. Esperar o adulto terminar de comer, terminar de conversar, aí ele vai sentar ou não. Às vezes fica só para o dia seguinte, né? Para montar o trilho, para montar o brinquedo, ele esqueceu de comprar a pilha, não vai dar certo, é só amanhã mesmo. Ah, não. A caixa não precisa de ninguém, especialmente não precisa de adulto. Então, ele não precisa do adulto, ele não precisa de lugar apropriado para brincar, ele não precisa da famosa recomendação, cuidado para não quebrar porque custa caro. As caixas são de uso livre e têm poder de transmutação infinita. Tornam-se casas, esconderijos, aviões, aeronaves, monstros, amigos, árvores, cama, banheira e até mesmo caixa. Só caixa. Então, a primeira lição que isso nos mostra é que nem o brinquedo e nem o brincar, o que importa é a liberdade da imaginação do corpo. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu gostaria muito de ouvir vocês, porque vocês convivem com as crianças de modo muito mais intenso do que eu. Então, essa liberdade de imaginação e do corpo me parece essa possibilidade de imaginar livremente é o que realmente atrai a criança e é o que realmente o mediador, a mediadora pode trazer para o seu campo de ação, né? Então, o Benjamin já alertava para a centralidade da criança no processo de brincar. Abre aspas para o Benjamin. Hoje podemos ter talvez a esperança de superar o erro profundo, segundo o qual o conteúdo representacional do brinquedo determina a brincadeira da criança, quando na realidade é o contrário. O que se verifica é o poder de imaginar o corpo inteiro, né? Então ele continua. A criança quer puxar alguma coisa e se transformar em cavalo. Né? Puxa o cabo de vassoura e isso se transforma em cavalo. Ela quer brincar com areia e se transformar em padeiro. A massinha da areia vira pão. Ela quer se esconder e se transformar em bandido ou em policial. Conhecemos bem alguns instrumentos de brincar extremamente arcaicos e alheios a qualquer máscara representacional. Exemplos do Walter Benjamin: a bola, o arco, cocar, papagaio. São brinquedos autênticos, ele diz. Tanto mais autêntico, quanto menos dizem aos adultos. Né? Quanto menos o brinquedo tem uma representação da vida adulta, mais ele é autêntico, né? Então, assim, aí o adulto dá a cozinha para a criança brincar, de cozinhar, né? Então, para o Walter Benjamin, esse é um brinquedo que não é autêntico, porque o adulto já está induzindo, né, entregando tudo para a criança. Brinque de cozinhar. Né? Os brinquedos autênticos, segundo o Walter Benjamin, são aqueles que a criança vai brincar do que ela quiser. Né? Quanto mais eles imitam, voltei para o Walter Benjamin, tá? Quanto mais eles imitam, mais longe eles estão da brincadeira viva. A imitação pertence à brincadeira e não ao brinquedo. Eu acho essa frase do Benjamin, eu acho genial. A imitação pertence à brincadeira e não ao brinquedo. Então, não é dar a cozinha para a criança brincar de cozinhar. Porque quem está fazendo a imitação, quem está usando a imaginação é o brinquedo. Mas quando a criança vira uma caixa para cima, para ela usar aquela superfície como um fogão, que veja, ela é a mesma brincadeira, cozinhar, mas nesse caso a imaginação foi do brincar, foi da criança, não foi do brinquedo. Olha onde isso pode nos levar com relação ao livro, né? E com relação a essa ausência da palavra verbal, porque quando a gente lê A Onda, da Suzy Lee,
a imaginação do leitor prevalece. Não a imaginação do que está presente no livro, mas o que o leitor imagina do que seja um dia de praia ou a primeira vez na praia, né? Desculpe, para quem abriu o PDF e está acompanhando a minha fala, eu estou na página 190 do livro. Vou mostrar o meu artigo, tá? Para quem está acompanhando. Eu tenho consciência de que essa minha constatação é ousada, visto que todos os manuais de mediação vão se dedicar a incentivar e conduzir de maneira assertiva a presença do adulto como mediador, colocando sempre a criança e o livro. É o adulto quem escolhe a obra, quem define quando e onde lê-la, a duração da leitura, o modo de ler e o que a criança tem que entender do texto. Sim, pois para o adulto tudo gira em torno de entender e não de sentir, de pensar sobre e de brincar com. Isso é o mundo da criança, né? Mas eu penso que essa relação do livro, brinquedo, e da leitura, brincadeira, pode ser potente. Os mediadores de leitura, especialmente os professores, devem levar em consideração que grande parte da formação do leitor literário está calcada na sua ausência, ou pelo menos no seu distanciamento, né? Na ausência do mediador, ou no distanciamento do mediador. O que aconteceria? Um convite para a gente pensar junto. O que aconteceria se as crianças pudessem se relacionar com os livros do mesmo modo que elas se relacionam com a caixa? E aí eu chamo novamente uma citação da voz moderadora e sábia do Walter Benjamin, abre aspas. A criança não é nenhum Robson, nem nem constituem uma comunidade separada, mas são partes do povo e da classe de que provém. Por isso, tampouco o brinquedo infantil atesta a existência de uma vida autônoma e segregada, mas é um diálogo mudo em signos entre a criança e o povo. Fecha aspas. Como mediador, eu falando agora, né? Como o mediador poderia alcançar esse diálogo mudo? Que com sua ausência ou seu distanciamento planejado, né? Talvez a ausência seja uma palavra muito forte, que parece que vai abandonar a criança lá e vai fazer outra coisa, né? Mas assim, vamos chamar de distanciamento planejado, né? Como o mediador poderia alcançar esse distanciamento planejado se isso auxiliaria a leitura brincadeira? Será que teríamos aí a possibilidade de uma ausência formativa, né? Formar não com a presença, mas com o distanciamento, né? O primeiro efeito da leitura brincadeira é que esse livro caixa é deglutido, né, na moda oswaldiana, né, na moda dos modernistas, né, estou aqui evocando o Oswald de Andrade. A leitura brincadeira é profana. Não cabe aqui pensar no livro que não pode ser amassado, rasgado, comido, molhado e principalmente dobrado, já que a natureza do papel é oferecer-se à dobra. Não é verdade? Qual que é a natureza do papel? Ser amassado, ser dobrado. Para se serve papel, não é? Então, transformar-se no livro lido e na leitura que fica, né? O livro amassado, o livro sujo, o livro dobrado, o livro rabiscado, o livro marcado, é um livro feliz, né? Ele é o livro lido, né? Ele ficou, ele serviu. O Walter Benjamin alerta que muitos dos brinquedos ofertados à criança são, na verdade, impostos como objeto de culto, que somente graças à sua imaginação se transformam em brinquedo. Concordo. Veja o culto à Barbie, né? Então, muitas meninas ganham as Barbies, ganham essa, que hoje em dia está muito mais acessível, né? Pessoas que são como eu,
nasceram na década de 70, década de 60, sabe que Barbie era um absurdo para comprar, né? Não dá nem para a gente pensar num negócio desse. E hoje está mais acessível, inclusive com diversidades, né? O mundo mudou, graças a Deus, está mudando, pouquinho a pouco. E graças a Deus é a luta, né, de tanta gente. E então, esse objeto, esse brinquedo, que para o adulto é um culto, não pega, viu? Vai brincar, primeiro lava a mão, né? Tá tudo limpo? Tá? Olha, brinca com cuidado, não vai estragar. Terminou de brincar, vamos pôr na estante, como se ficasse assim, um objeto decorativo, né? Então, é a imaginação da criança que salva, porque quando ela está com o brinquedo, aí quando ela consegue se apossar livremente disso, ela faz desse brinquedo o que ela quiser. O acesso ao livro e seu manuseio, que vai além das mãos, inclui o corpo todo, né? O livro é um objeto de corpo inteiro, não é um livro só de mãos, deve ser livres também da mediação. Muitas vezes a mediação se afastar um pouco e deixar que a criança interaja diretamente com o livro. Na sequência do argumento benjaminiano sobre o brinquedo, vem algo que me interessa muito, que é de interesse ao livro também, e atinge muito o mito da mediação da literatura, que é a divisão das obras por faixa etária. Vamos falar disso? Então, vou abrir aspas para o Walter Benjamin, está falando lá do brinquedo, tá? É, portanto, um grande equívoco supor que as próprias necessidades infantis determinam os brinquedos. Fecha aspas. As tais necessidades são determinadas pelos adultos, pois afinal eles supostamente sabem do que as crianças precisam. Logo, sabem do que deve ser mantido longe delas. E isso porque sabem o que faz mal a elas. Será? A divisão dos livros endereçados para as crianças e jovens em faixa etária, passando por Piaget, claro, né, que é o que vai dar o start para essa divisão, vem de uma raiz medicinal. Indica-se o livro como quem receita medicamentos. 20 gotas para até 4 anos. Livro-imagem só para crianças pequenas que não sabem ler. A leitura brincadeira não oferece um livro pré-determinado, com intenção, mas ela cria uma gama de possibilidades leitoras, levando em consideração a preferência do seu grupo, e deixa que o leitor se aproprie do livro com sua mão, não conforme a sua idade cronológica, mas em sincronia com a sua imaginação. E é interessante a gente pensar que a leitura brincadeira não começa ao abrir o livro, mas começa ao escolher o livro. Né? Essa liberdade de escolha e de leitura recriada com base no gesto de brincar poderia auxiliar em outra dificuldade de nós, né, que precisamos formar leitores, que é, depois de conquistar o leitor, manter o leitor. Então, vamos pensar um pouco nesse mediador, né, que aqui eu vou chamar de mediador da leitura brincadeira. Esse mediador, ele deve reaprender a brincar antes de ler, para assim motivar a leitura, pois há similaridade entre os dois atos, o brincar e o ler. O Benjamin fala sobre 3 importantes gestos lúdicos que compõem as principais brincadeiras. O primeiro gesto é a perseguição infinita, resultando no pega-pega. O segundo gesto, a defesa de território, pode resultar, por exemplo, na queimada. A terceira, a luta entre 2 elementos ou grupos em busca de um prêmio. Aí eu estou evocando aqui a caça ao tesouro. Quem leu o texto do Walter Benjamin sabe que não são essas brincadeiras que ele cita como exemplos. Eu que estou citando, né? São outros que ele vai buscar ali numa raiz mais primitiva do brincar.
mas eu estou preferindo dar nomes de brincadeiras para tornar mais clara a minha argumentação. No entanto, mantendo a ideia principal do Benjamin, que é o corpo é central no gesto de brincar, pois concordamos, eu e o Benjamin, e não sei se vocês estão concordando comigo, que é justamente através desses ritmos de corpo, que nos tornamos senhores de nós mesmos. É lindo essa ideia do Benjamin, né? É no domínio do gesto do corpo que o sujeito se constitui, que a gente se torna dono de nós, né? E é isso que a criança está fazendo. Ela está se constituindo sujeito, ela está se colocando no mundo, ela está sentindo o mundo, né? Os paralelismos dos gestos lúdicos na leitura pode nos levar aos caminhos da mediação da leitura brincadeira, visto que a perseguição infinita está presente na análise, na interpretação, na decifração do texto, que nunca cessa. A troca de ideias de interpretação sobre o que foi lido, seja verbal, visual, material, inclui a defesa de um ponto de vista de seus grupos e comunidades leitoras. Percebe o que eu estou fazendo? Comparando a queimada com a interpretação de texto, comparando a interpretação de texto com o pega-pega, né? Se brincar acompanhado, e aqui uma última provocação, se brincar acompanhado é melhor do que brincar sozinho, a leitura brincadeira também pode ser feita em grupo, com companhia. E o prêmio dos participantes é aquela sensação indescritível que sentimos quando abrimos um livro novo. Nos identificamos com uma personagem, habitamos universos estrangeiros, recebemos em casa animais fantásticos, terminamos um capítulo decisivo, fechamos a contracapa. Quem brinca de ler sabe do que eu estou falando. Quem brinca de ler sabe o quanto é satisfatório toda essa sensação. E se o melhor de brincar é brincar mais uma vez, o melhor da leitura brincadeira é ler de novo. A repetição é apontada por Benjamin como uma importante fonte de prazer. Abre aspas para o texto do Benjamin. Com efeito, toda experiência profunda deseja insaciavelmente, até o fim de todas as coisas, repetição e retorno. Restauração de uma situação original, que foi seu ponto de partida. Fecha aspas. Uma explicação muito bonita do Benjamin de por que as crianças pedem. Vamos de novo? Faz de novo. O Freud também tem uma que não é tão poética assim, mas que eu gosto. Eu não venho ao caso agora. Mas essa do Benjamin eu adoro, né? Tudo que a gente verdadeiramente deseja e gosta, a gente quer fazer de novo, de novo, de novo. Seria esse o ponto de partida para a infância? Eu estou me perguntando. E estaremos todos buscando restaurá-la quando lemos e brincamos? Estou perguntando. Já que o elemento definidor do brincar não é fazer como se, mas fazer sempre de novo. É a transformação do hábito de uma experiência devastadora. Na verdade, né, a tradução desse texto que eu estou usando do Benjamin é do professor Marcos Mazzari, né, quem fez letras lá na USP conhece muitíssimo bem. Maravilhoso, ele que fez essa tradução. E na tradução dele, né, isso fica melhor, fica mais claro do que nas traduções anteriores. Na tradução dele, ele traduz assim, abre aspas. A essência do brincar não é um fazer como ser, mas um fazer sempre de novo. Transformação da experiência mais comovente em hábito, né? A experiência fica mais comovente se ela é feita em hábito. E, de fato, quem se contenta em dançar só uma vez, né? Quem se contenta em namorar uma única noite, correr num só momento? O corpo quer sempre repetir o que lhe dá prazer. E a leitura está nessa coleção de atos que geram felicidade. A leitura que comove permanece e quer ser refeita e refeita
várias vezes. E aí, eu vou parar por aqui por hoje, né? Parei aqui no final da página 193. Próxima aula eu vou avançar até mais 2 páginas só, e vou analisar 2 livros, se der tempo de dois, se não um só, em que essa tese do ler brincar, da leitura brincadeira, e do livro que brinca, e da criança que está sempre brincando, mesmo quando está lendo, se materializa. Aí espero encontrar com vocês de novo para a gente levar essa reflexão para os livros, tá bom? Vou abrir aqui esses 15, 14 minutos para comentários, perguntas, reflexões. Então, fiquem à vontade. Perguntas, enfim. Vou dar uma olhadinha no chat também, mas fiquem à vontade de pegar a palavra. Ô, Beth, vou comentar, desculpa a minha voz, mas minha imunidade tá caindo no final da noite, assim, no Oh, começo meu da noite. Deus. Não, eu só ia comentar que eu acho que é legal depois a gente compartilhar também o texto do Walter Benjamin, né, no Drive, Podemos, né? né, que para quem a gente foi citando, foi muito citado na aula, mas talvez alguns nunca leram, né, ou queiram retomar a leitura e não tem o texto, né, em mãos, Perfeito. né, então eu vou depois compartilhar também o texto do Walter Benjamin. Desliguei meu som, eu ia comentar, né, que teve um comentário do Rogério um pouco, né, alguns minutos atrás, né, falando que ele trabalha com a mediação, com essa ideia de brincadeira, né, que ele se sentiu contemplado, de certa forma, né, com a sua fala. Bom, que bom. Que bom, Rogério. Eu vi aqui o comentário dele. Reagindo ao Marcos Massari. Fica. Sem comentários? Sem perguntas? Elaine, pode falar, minha querida. Pode falar, Elaine. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Essa coisa da infância mexe com a criança que tem dentro de nós. Isso nos sensibiliza muito. E é muito bom a gente usar essa sensibilidade para trabalhar com as nossas crianças, né? E enquanto você lia, Elizabeth, essa coisa do brincar de novo, eu me identifiquei muito, porque às vezes a gente não entende por que as crianças querem ouvir uma história de novo, de novo, de novo, né? No entanto, nós adultos, tem coisas que a gente gosta de fazer de novo, e de novo, e de novo. Repetir um restaurante, mas aí já é uma brincadeira de adultos. Às vezes, repetir um prato, repetir um restaurante, ir em algum lugar. Por exemplo, eu gosto muito de comemorar meu aniversário indo de andar de bicicleta com meu marido no Parque Ibirapuera. Eu já fiz isso 3 vezes, de novo, e de novo, e de novo. Então, assim, eu acho que o nosso lado criança se conecta com isso, porque também a gente gosta de fazer coisas de novo. E coisas muito simples. Isso é muito legal. Obrigada pelas reflexões maravilhosas. Boa noite. Obrigada, Elaine, por comentar. É isso, né? A gente esquece que a gente mantém também esses hábitos e essa rotina, né? E às vezes a criança vai ver o filme, né? Quem nunca, né? Quero ver o filme da Frozen pela milésima, centésima vez, né? E o adulto, nossa, mas de novo, você não enjoa de ver esse filme, né? É que a criança não tem repertório, mas você não enjoa de ver jogo de futebol? Poderia perguntar para o adulto, né? É isso, a gente gosta, a gente quer mais e mais.
Fabio? Fabiola, pode falar. Não sei se foi sem querer, né? Mas caso queira falar, Fabiola, pode falar. Ou se mais alguém também quiser fazer algum comentário, abrir o microfone. Ela Fique à deve estar tentando abrir o microfone, né? Às vezes, não sei por que fica difícil. Ai, gente, boa noite. Desculpa, foi sem querer. O celular tomou um tombo aqui que ele mesmo quis levantar a mão, mas desculpa, foi sem querer. Só colocar aqui assim, essas engraçado como algumas reflexões que você coloca, eu acho que elas estão presentes em muitos estudos que a gente faz, né? Mas às vezes a gente não para refletir sobre essa questão mesmo da criança, da vontade da criança, né? E do quanto isso acaba norteando a gente muitas vezes dentro de propostas na escola, e de como é importante, apesar da gente saber, né, apesar de fazer milhões de cursos e ouvir isso muitas vezes, às vezes na prática do dia a dia a gente esquece, né? A gente deixa passar. E é muito bom que a gente possa refletir e lembrar novamente do quanto essa vontade das crianças deve ser utilizada para a gente pensar nos nossos planejamentos, ou até mesmo de sair dos planejamentos, para que a gente consiga contemplar esse querer da criança, né? Esse gostar da criança, principalmente no sentido da leitura. Perfeito, Fabiola. Perfeito. Você descreveu o objetivo, né, Samira, eu acho, das formações, de todo o trabalho que a gente faz, né? Com certeza. Muito, muito além, acho que muito, não é tanto sobre achar que a gente está contando coisas que vocês não sabem, não é isso. É promover um espaço de refletir sobre o que vocês já sabem, sobre o que vocês já fazem, né? Recordar o porquê que vocês fazem, né? Recordar junto, dialogar junto, compartilhar as possibilidades, né? Do que cada um já produz, já organiza nas suas salas de aulas, nas suas salas de leitura, nas suas AELs, né? Nos seus cantinhos de leitura, nas suas bibliotecas, e porque o fazer cotidiano deixa tudo muito mecânico, né? Deixa tudo muito, às vezes, até insensível, né? Essa cartilha capitalista, né, da produção insistente e sem tempo para acabar, nos desumaniza. E esse processo de desumanização tem como uma das suas características o distanciamento das infâncias, tanto das nossas infâncias vividas, das nossas infâncias filosóficas, das nossas infâncias psicanalíticas, mas também das nossas crianças, né? Adultizando criança, silenciando criança, evitando criança, né? Então, muito importante essa sua reflexão, Fabiola, obrigada. Que derrube mais vezes o telefone, viu? Para abrir o microfone para falar. Brincadeira. Não derrube, mas fale mais. É sempre bom vocês falando, viu, gente? De verdade. Os comentários, ver se está fazendo sentido. E como eu disse no início da aula, né, nós vamos ter uma continuidade, né? Bom, esse é o penúltimo encontro, não na semana que vem, na outra, né, dia 18, se eu não me engano, né? É, 18. Dia 18 é o nosso último encontro desse curso, mas em seguida, né, um pouco mais adiante, a gente já começa um novo curso, que as inscrições são na segunda. Então, muito do que está sendo discutido agora, né, as reflexões desses encontros vão contribuir para o próximo módulo, né?
E aí uma coisa até, aproveitando, né, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, né, mas fiquem à vontade. Eu lembro no primeiro encontro, né, quando ou foi no segundo, agora, bom, enfim, hoje eu não estou no meu melhor dia de memória também. Apesar que você falou, Beth, ontem a gente conversou e foi hoje mesmo que a gente conversou, viu, Beth? Foi, o tempo a nossa noção de tão tempo não está muito boa, né? Mas, não, a Marisa, as inscrições, eu coloquei lá no Classroom, já coloquei aqui também, mas as inscrições vão ser na segunda-feira, 12h30, saiu publicado no Diário Oficial, né, o próximo curso, né, mas está lá no Google Sala de Aula, o link, tudo direitinho, 12h30, na segunda-feira abre o link. Mas acho que no primeiro encontro, né, quando você fez a distinções, né, e as aproximações entre alfabetização, letramento literário, né, e nós estamos num momento, né, que temos uma política pública na cidade no Pacto pela Alfabetização, as metas, que é uma política nacional, inclusive, né? Não é uma questão só da rede municipal, e isso impacta, obviamente, os direitos de aprendizagem, que todos nós queremos que todas as crianças jovens tenham, né, a alfabetização na idade certa, mas muitas vezes, né, nessa ênfase, né, nas metas se perde muito a ideia da sensibilidade, da formação humana, né? E a leitura e a literatura contribuem muito nesse sentido. Então, esse curso vem também nesse sentido, né? De falar o quanto, quando a gente trabalha a cultura geral, a formação da sensibilidade, o brincar, eles também vão estar contribuindo nessa formação do ser humano e, consequentemente, na própria alfabetização, né? Que às vezes as pessoas dissociam demais as coisas também, né? Por exemplo, dar um exemplo dos nossos professores de sala de leitura, ou mesmo um professor em sala de aula, quando faz uma leitura, que muitas vezes é vista como uma perda de tempo, como uma coisa anexa, né? Agora é a hora da leitura, como se fosse uma coisa menor, ou a parte da rotina escolar, né? E muito pelo contrário, né? Então, para muitos aqui é meio óbvio muito do que está sendo dito, mas é sempre importante ressaltar, né, o quanto é fundamental na formação do sujeito, né, a constituição do comportamento leitor, do direito à literatura, né, Beth? Com certeza, sim, ótima fala. É bom, é sempre bom pontuar. Eu não sei o nome aqui, deixa eu ver de novo. Quem perguntou sobre tarefa? Quando você estava falando. Assim, Rogério. agora foi o Rogério. O Rogério, tá isso. Então, gente, na aula passada eu tinha deixado uma provocação para vocês, né? Que era responder como a sua mediação pode potencializar os aspectos, né, de mobilizar elemento poético e sensível e formar um sujeito leitor já na educação infantil, né, como a sua mediação pode potencializar. Então, isso é uma pergunta, talvez nessa eu deva formular, assim, oficialmente, enviar para você, e você enviar para eles, ou talvez eu faça um forms, o que você acha com essa pergunta? E as pessoas respondem direto no fórum. Você sabe que teve alguns professores que até responderam no mural, assim, do curso, olha, não foi gerar a tarefa, mas foi colocar essa questão. Teve alguns professores que até fizeram uma bela resposta, inclusive, né? Uns 4, 5, né? Mas a gente, de fato, não criou uma atividade. Não foi organizadamente, eu falei assim aqui, né? Então, eu poderia fazer um forms e até porque eu gostaria que essa reflexão de vocês levasse em consideração o que a gente está conversando hoje, né? Porque eu acho que nos outros encontros a gente trouxe reflexões mais conceituais, e é a partir de hoje que a gente está falando diretamente de mediação, né? Então, talvez responder essa pergunta depois da aula de hoje, inclusive depois da próxima aula, né? Ficar essa resposta aí como fechamento do curso, talvez seja mais interessante. Ótimo. Porque eu espero que a gente traga contribuições, né, outras nas nossas falas, né? Então, talvez esperar mais um pouco para responder esse fórum que eu vou encaminhar, tá bom, Rogério? Não, e quem já respondeu lá, é só replicar, né? Ou quiser ampliar a resposta, né?
mas aí é só mandar, né? Não estamos desconsiderando quem postou, né, no próprio Google Sala de Aula, tá bom? Então, a gente vai criar um canal para vocês responderem e ficar essa coleta das respostas, tá bom? Legal. Fechamos, Beth? Fechamos. Muito obrigada pela escuta, pela acolhida de sempre, tão amigável e calorosa. Melhoras para você. Um ótimo final de semana para todo mundo. A gente se encontra dia 18. Isso. Então, até mais, viu, gente? Bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.